Glória a Deus? Amém. Quero trazer uma palavra hoje que eu gostaria que fosse mais do que um ensino só, mas eu gostaria que fosse algo que tocasse os nossos corações, que ativasse algo no nosso coração, como a gente diz em inglês, um turning point, um ponto de transição, que realmente a gente entenda isso no nosso espírito, em nome de Jesus de Nazaré. E o título da palavra é entusiasmo. Não sei quantos aqui tem boletim. Quem não tem, levante uma das suas mãos assim, bem alto. Vamos ver quem não tem. Aqui na frente, uma irmã aqui também, por favor. E os irmãos vão trazer esse boletim para vocês acompanhar essa mensagem. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Deixa eu ver se tem alguma pessoa aqui nos visitando pela primeira vez. Você? Bem-vinda. Obrigado por estar conosco aqui essa manhã. Alguém mais? Bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Todos têm seu boletim, aquiete seu coração, se acalme para a gente poder meditar na palavra do Senhor. Como eu disse, o título da palavra é entusiasmo. Diga assim, entusiasmo. Lucas 24:32 diz assim, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Quero escutar vocês lerem. 1, 2, 3. Amém? Nós vamos depois entrar um pouco mais nessa história, mas se você conhece a palavra de Deus, você vai ver que Lucas 24 foi um ponto de transição, foi um turning point na vida desses discípulos. Discípulos que estavam sem entusiasmo, discípulos que estavam desanimados, saindo de Jerusalém, indo para Emaús de uma maneira, e depois voltam de Emaús para Jerusalém de outra maneira. Algo aconteceu. E eu creio que é isso que o Senhor quer tocar o meu coração, o seu coração também, nessa manhã, para que a gente entenda. Amém, meus amados? Esse ano inteiro nós temos falado de um tema muito importante, que é a lei da semeadura. A palavra de Deus diz, tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Nós podemos semear coisas boas e vamos colher bênçãos, mas também por erros, por não conhecer muitas vezes os princípios de Deus, lançamos más sementes. E a Bíblia diz, aquele que lança uma má semente também colhe um mau fruto, ou plantaram ventos e colheram tempestades. Talvez hoje você esteja colhendo na sua vida, no seu momento, na sua estação, tempestades. Tenha certeza que algum dia foi plantado, conscientemente ou inconscientemente, algo para essa colheita. Mas também você pode estar colhendo bênçãos. Pode estar vivendo, como a gente diz, os melhores anos da nossa vida. Com certeza também teve uma semeadura no passado. Por isso é muito importante essa lei da semeadura. Mas como nós falamos de semear, quando o Senhor Jesus trouxe a parábola do semeador, ele não estava falando de agricultura, era um exemplo, mas o que ele estava falando realmente era do nosso coração. É a igreja. A igreja não é esse prédio, não é nada físico, a igreja somos nós somos templo do Espírito Santo. Então, quando ele fala sobre ânimo, desânimo, entusiasmo, está animado, ele está falando do nosso coração. E isso é muito importante porque isso pode afetar a nossa colheita, meus amados. É esse estado do coração, um coração animado, um coração entusiasmado ou um coração desanimado, desencorajado, afeta a colheita. Por isso eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós essa manhã, toque os nossos corações, mais do que um ensino, um intelecto, mas que a gente possa receber o toque do Senhor. Amém, meus amados? Normalmente, o nosso natural é esperar que apareça o momento ideal para ter o desejo de semear, o desejo de avançar, o desejo de romper. Nós sempre esperamos o momento ideal. Esse é o natural humano. E isso é o que nos anima. Você está trabalhando, você está se dedicando no seu trabalho ou no seu próprio negócio, no que você estiver fazendo. Enquanto aquilo ali, independente da quantidade de trabalho que você tem, está dando resultado, você nem interessa o tanto que você trabalhou, mas os resultados vão te animando. Então, nós somos muitas vezes animados, nós muitas vezes estamos entusiasmados por causa das situações exteriores, por causa das circunstâncias. Enquanto está dando certo, todo mundo está animado. O problema é quando começa a dar errado. Estar animado quando tudo está dando certo, meu amado, não é nada mais, nada menos do que humano, natural e carnal. Qualquer um está animado. Por exemplo,
Quando a seleção brasileira entra em campo. E todo mundo está animado, entusiasmado com a partida, não é não? Aí toma o primeiro, leva o segundo. Aí você fica já lá morrendo por dentro. Vai passando o tempo, vai perdendo o entusiasmo, vai ficando agoniado, não é não? Aí faz um golzinho de cabeça, aí você fala, agora vai. Aí vai, tenta, e tem aquele goleiro que pega tudo, não deixa passar nada, e acaba a partida, e você não passou. Aí vem o quê? Depois desse entusiasmo todo, vem essa tristeza, esse desânimo. Isso é a parte natural, a gente gosta desse tipo de coisa quando é uma partida de futebol, porque você fala, não, beleza, a seleção deu melhor, vamos lá receber os caras, que os caras fizeram a parte deles, essa é a nova geração, a gente se anima, porque o exterior tem como se modificar, tem como se arrumar, e ano que vem, ou daqui a 4 anos, estamos lá de novo, torcendo pelo Brasil. Mas você tem que entender, nós estamos só esperando as circunstâncias exteriores mudarem para a gente poder se animar. Nós estamos querendo resultados favoráveis que me animem. Diga assim, resultados favoráveis que me animem. Quando as lutas chegam, nós não cremos que estes são momentos ideais para semear nada. Nós entendemos que não devemos continuar avançando. Então, quando começa a faltar resultados da nossa dedicação, em que área que seja, isso tem um efeito desanimador enorme. A pessoa sai para trabalhar, a pessoa se esforça, se mata pelo trabalho, faz tudo o que tem que fazer, mas não tem resultado. Isso, pouco a pouco, vai minando o ânimo. E a pessoa vai ficando desanimada, vai tirando o entusiasmo, e a pessoa vai ficando sem nenhuma vontade mais de seguir naquilo. O que acontece? A situação exterior é o que está ditando o meu ânimo, o meu desânimo. Então, por isso, quando as lutas vêm, é normal, natural, humano, carnal, dizer assim, esquece, eu não vou semear coisa nenhuma. Tira o meu nome daí, eu não estou envolvido nisso, eu preciso de um tempo, eu estou não sei o que lá, e a gente vai dando para trás e dando para trás na parte natural do ser humano. Por quê? Porque a gente olha e fala assim, não tem nada aqui exterior que eu veja que pode transformar a situação. Então, não vale a pena. Isso é o nosso homem interior, isso é o normal de todo mundo. Seguir semeando em plena luta é mais difícil, porque nós não acreditamos que possa haver algo que vai romper. E muitos perdem, nessas horas, o entusiasmo. No mundo comercial, tem uma frase que eu queria ler para vocês, que vocês entendam, diz assim, o elemento essencial para superar o fracasso se chama entusiasmo. Entusiasmo e perseverança é uma magnífica combinação. Então, o mundo comercial diz assim, deu errado, mas aquela pessoa que enquanto deu errado, ou faliu, ou algo aconteceu que não deu certo daquele projeto, mas dentro dessa pessoa que as circunstâncias estão contrárias, existe algo lá dentro que se chama entusiasmo. Unido com perseverança, ele diz, essa combinação, meu amado, pode romper qualquer limite. Isso pode transformar aquela situação que parecia ruim, essa pessoa agora reverter isso e depois viver os seus melhores anos, os seus melhores momentos. Então, veja que até o mundo comercial, o mundo secular, entende que entusiasmo é importante nas horas de lutas e de fracasso. O que significa a palavra entusiasmo? É muito importante a gente entender. Entusiasmo se deriva do grego entusiasmos, que na etimologia grega quer dizer possuído pela essência de Deus. Diga assim, possuído pela essência de Deus. Em é dentro, theos é Deus, o final ousia é essência, possuído pela essência de Deus. Na mitologia grega, você sabe o que eles criam, qualquer Deus que passava pela frente, para eles era assim, se esse cara está animado, se esse cara está feliz desse jeito, se ele está com essa empolgação toda, só tem um jeito, ele está possuído por algum Deus. Mas aqueles deuses lá estão repreendidos em nome de Jesus, amém? Mas o que a palavra está dizendo é assim, tem algo nesse coração, tem algo nessa vida, que mesmo que as circunstâncias são contrárias, meu amado, eu olho para ele, como é que pode acontecer isso? Aí a palavra que se usava era assim, entusiasmo, cheio da essência de Deus. Significa intenso sentimento de exaltação do espírito produzido pela admiração apaixonada de alguém ou de algo que se manifesta no modo de falar e de agir. Exaltação do espírito sobre inspiração divina, estar possuído por Deus. Amém, meu amado? Quem quer ser entusiasmado aqui hoje de manhã, levanta as mãos e diga assim, Senhor, me dá entusiasmo.
Amém? E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre esse Deus que eu creio que ele trabalha, meu amado, escondido, de maneira que muitas vezes nenhum de nós nem compreendemos. Ele trabalha por cima das nuvens negras. Ele trabalha por cima e contra os ventos contrários. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós vemos, pensamos ou imaginamos. Amém, meus amados? E muitas vezes o que vemos, pensamos e imaginamos é sempre ruim. Mas Deus pode entrar na situação porque ele está acima de tudo isso. E a Bíblia diz isso. Se você vê no seu boletim Eclesiastes 11:4, diz assim: o nosso homem normal, natural. Quem fica observando o vento, o que vai acontecer com ele, igreja? Não vai plantar nada, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Olha o que ele diz depois, meu amado. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. O que Salomão nos está dizendo? Ele está dizendo assim: se você fica só esperando o momento ideal, você fica olhando o vento, você fica olhando nuvens e está esperando sempre o momento ideal para seguir, para avançar, para lançar uma boa semente, não vai chegar. Isso não vai vir, um ânimo não vai vir daí. Mas o que acontece? Ele está dizendo assim: da mesma maneira que você não sabe de onde veio o vento e para onde ele foi, e lá dentro do ventre, como Deus está formando aquele neném, essas coisas escondidas e ocultas que ele faz, você também não sabe de onde ele vai vir, o que ele pode fazer nessas circunstâncias adversas. Então, tem certos aspectos, meu amado, do trabalho de Deus que desafia a nossa explicação. A gente tenta explicar, mas não tem como explicar. Porque Deus é Deus. Ninguém conhece tudo o que Deus pode fazer, os seus caminhos são sempre mais altos. Amém, meus amados? É sobre esse Deus que eu quero que a gente se enfoque. Não importa o momento e a estação que a gente esteja vivendo, é importante que nós tenhamos o nosso foco em Deus. Amém, meus amados? Por quê? Porque o coração, quando ele está sem entusiasmo, ele não está cheio dessa essência de Deus, ele fica morno. Ele fica, muitas vezes, nem frio, nem quente. Ele fica morno. É tomado por um conformismo espiritual, uma apatia, fica anestesiado, ele fica indiferente. Esse estado do coração causa incômodo em Jesus. Quando a gente sai para tomar um café, por exemplo, né? Você quer tomar um cafezinho aqui, ou chama alguém para ir no Starbucks, por exemplo, você vai encontrar dois tipos de café. Eles vão perguntar: você quer hot ou você quer cold? Eles até falam ice cold, assim, bem gelado. É difícil você falar assim: você quer um morno, um negócio que é nem quente e nem frio, aquele negócio que não resolve nada. Não existe, porque nós não gostamos disso. Só que muitas vezes, nossa caminhada com o Senhor, nossa vida espiritual, se nós não prestamos atenção, ela vai para esse lugar onde nós estamos apáticos, esse lugar onde nós estamos anestesiados, esse lugar onde nós estamos indiferentes, onde o nosso coração diz assim: dá no mesmo. Está entendendo? Dá no mesmo. Para mim, já nem me importa mais. Se segue, bem. Se não segue também, amém. Se dá certo, Deus. Se não der também, que se exploda. Nosso coração tem essa capacidade de, um tempo, estar animado e tempos depois dizer assim: nem me interessa. O que é que acontece, meu amado? Que veneno é esse? O que é isso que entra na colheita do agricultor e é capaz de conseguir matar toda uma colheita? Esse veneno, muitas vezes, se chama a falta de ânimo, ou falta de entusiasmo. Jesus trata com uma igreja. Você tem que entender que quando ele escreve as 7 cartas, as 7 igrejas, lá em Apocalipse, ele está falando sobre aquelas igrejas, mas ele está falando do estado da igreja. E quando ele vai falar do estado da igreja, você tem que só entender uma coisa, meu amado. Ele está trazendo essa carta alguns anos depois. Mas essa igreja era aquela igreja primitiva, uns anos atrás. É aquela igreja que começou lá em Atos capítulo 2, capítulo 3. Muitos anos depois, o Senhor Jesus, ele sonda a igreja, porque ele sempre sonda a igreja. Ele passeia no meio da igreja, diz. E ele sabe o estado, a situação. Ele faz o diagnóstico. E olha para uma igreja chamada Laodiceia e ele diz assim, meu amado, Apocalipse 3,14, acompanha aí. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém e da testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras.
Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno. Não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, eu sou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Eu dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em teu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus começa a trazer uma carta a cada uma das igrejas, e todas elas ele diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu sei tudo. Então eu quero te dizer, para começar essa manhã, meu amado, que o Senhor Jesus sabe tudo. Ele sabe exatamente as suas obras. Talvez eu não sei, talvez o pastor Júnior não sabe, talvez sua esposa não sabe, talvez seu esposo não sabe, talvez o discipulador, talvez a pessoa mais perto não sabe. Jesus sabe todas as coisas. E ele olha para essa igreja e ele vê o estado dessa igreja. Ele diz assim: você não é frio e você não é nem quente. Você chegou num estado que se chama morno. Era melhor que você fosse uma geladeira, ou era melhor que agora eu olhasse para você que você estivesse pegando fogo, mas porque você não é nenhuma nem outra coisa, isso me dá uma vontade de vomitar. Esse desgosto, essa falta de prazer com esse coração, Jesus fala só para essa igreja. Ele pegou pesado com essa igreja de Laodiceia. Você não vai ver ele trazer isso para nenhuma das outras igrejas. E se você vê as outras igrejas, meu amado, por exemplo, Efésios, a igreja de Éfeso, ele começa a dizer: se vocês têm obras maravilhosas, vocês fazem muitas coisas, vocês estão muito melhor do que antes, só tem uma primeira coisinha que falta aí, falta o primeiro amor. Então veja, é uma igreja que tinha muitas obras, coisas lindas, maravilhosas, mas não tinha amor. Outra igreja ele diz: não, eu vejo o amor que vocês têm uns pelos outros, eu só tenho uma coisa contra vocês, que vocês toleram outras doutrinas de Balaão, Baal. Tem outros aí que vocês estão tolerando uma mulher que se chama Jezabel. Então, veja, tinha vida com vida, tinha legal, tinha amor, tinha festa, pizza e Coca-Cola, mas a doutrina não era boa. O ensino não estava bom. Jesus também diz: arrepende-te dessas obras. Nós temos que entender o que é a igreja. A igreja não é um lugar que eu vou que eu me sinto animado, porque o pastor é super cool, ele é super animado, o cara é tudo moderno, a coisa é mais linda, as luzes são a coisa mais linda, o som parece um CD. Mas se o ensino é contaminado, se vem doutrina que não é que agrada o coração do Senhor Jesus, ele fala: eu repreendo, e você não está bem, eu digo para você, mude. Ao mesmo tempo, frieza é a mesma coisa, meu amado. Nós temos que entender o que o Senhor Jesus diz nessas cartas, porque ele está dando o diagnóstico da igreja atual que nós estamos vivendo. E a igreja, meu amado, eu não digo a igreja do Doral Vida com Vida, eu digo a igreja do Senhor Jesus que está sobre a terra, e mais especificamente a igreja do Senhor Jesus que está em Miami. E o ponto é, nisso tudo, como é que está o meu coração? Eu sou alguém que ele está querendo vomitar? Eu sou alguém que ele diz: era melhor que você esfriasse mesmo de uma vez para ver se tem esperança? Ou o meu coração agora, nesse momento, está queimando? O que é frio? Frio é o estado do coração que intencionalmente não busca Deus. Ele não quer buscar a Deus. Você fala para ele: ore, não quer orar. Bota um louvor, não quero colocar. Tem um devocional com Deus, não quer nem passar perto de devocional com Deus. Ele tem a intenção, intencionalmente ele não quer buscar a Deus. Esse coração é frio, gelado. O quente, meu amado, é coração fervoroso. Ele é ardendo por dentro, animado, entusiasmado com a obra de Deus. E o morno? Tem uma palavra em português que diz uma nhaca. Sabe o que é uma nhaca, meu irmão? É aquela nhaca, é uma indiferença, uma apatia, aquele negócio que não vai, nem faz, e nem sei lá o que lá, entendeu? E essa falta de fervor ali de Laodiceia, meu amado, o que traz é uma sequidão. Só que aquela igreja olhava para si e dizia assim: nós somos ricos, nós estamos bem, nós não precisamos de nada. Vocês leram no texto aqui. Então, meu amado, riqueza.
de uma igreja, você tem que entender que não é o tamanho do templo, a quantidade de investimento, o caixa que tem guardado, e um monte de gente sentado que faz todo mundo ficar animado, e que não sei o que lá, e que não sei... Igreja não é isso não, meu amado. Igreja é outra coisa. Ele está dizendo, vocês acham que são, mas vocês não são. O ponto é ser. Animado não só pelo exterior, meu amado. Porque eu estou dizendo, isso é normal. Isso é humano. Se você quer ir em qualquer lugar e ficar animado por causa do exterior, isso não tem nada de sobrenatural. O sobrenatural é o contrário. O sobrenatural é assim, meus olhos veem que as nuvens são contrárias, os ventos são contrários, as tempestades estão se formando, mas eu me animo no Senhor. E eu creio que Ele pode fazer algo novo, Ele pode romper essa situação, do mesmo jeito que Ele trabalha no ventre de uma mulher, e eu não sei como Ele fez, Ele vai vir de algum jeito e vai fazer de novo. Esse ânimo é diferente, meu amado. Esse ânimo não vem da estrela de um pastor, esse ânimo não vem na estrela de um lugar bonito, isso não vem das muitas atividades que a gente tem, isso vem lá de dentro do coração. E se a igreja não abre os olhos, meu amado, nós vamos querer entusiasmo e ânimo por coisas exteriores. E depois nós vamos pensar que nós estamos ricos, que nós estamos bem, que nós somos a coisa mais linda. Mas aquele que entra no meio da igreja e passeia, ele fala assim, vocês acham que são assim, mas vocês não são. E a palavra que ele usa é arrepende-te. Arrependimento é muda a sua maneira de pensar. Tudo isso, quando a gente estuda a palavra de Deus, nós temos que entender, meu amado, que isso é muito prático. Se nós fôssemos trazer essa mornidão lá de Laodiceia para os nossos dias, é como a pessoa já não tem mais gosto de ir à igreja, ele não tem mais prazer na palavra de Deus, ele não quer ir no culto é um peso, ele quer frequentar nenhuma reunião de oração, porque na reunião de oração é um sacrifício, e num grupo na casa, esquece, eu quero nem saber disso mais, desanima tudo, tudo é um peso, mas gosta das bênçãos, gosta das festas, mas o coração não queima. Essa igreja estava desse jeito. Por isso eles diziam, nós estamos bem, porque tinha um monte de coisa para fazer. Mas o coração não estava queimando. E isso foi o que mais provocou desconforto em Jesus, é a falta de entusiasmo. Eu estive na Europa com a Alana, passeando com a minha família um pouquinho agora, e eu passei por aqueles países onde o evangelho começou, meu amado. Onde aqueles que transformaram o mundo passaram por aquela região, e muitas das histórias bíblicas que nós lemos, os avivamentos, o fogo, a própria reforma protestante, o berço do protestantismo, todas essas coisas vêm de lá do continente europeu, vêm da Inglaterra. E hoje você passa, meu amado, museu, as igrejas, ponto turístico, a frieza espiritual. Se você pergunta, tem uma igreja cristã aqui? Esquece, tem 1% da população. E eu te digo, como é que pode, meu amado, aquela igreja que saiu dali, hoje está desse jeito, cheio de ateu, cheio de gente que adora outros deuses. Igrejas que antes eram cheias do Espírito Santo, agora são templos para adorar deuses de outras religiões. O que aconteceu, meu amado? Um veneno entrou na colheita e matou. E foi o desânimo, foi a apatia espiritual, foi ser morno. E com essa maneira morna de ser, vem secularização, vem liberalismo. E todo mundo diz, não, isso não tem nada a ver mais, não tem nada tem nada a ver, nada tem nada a ver, nada tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver, e nós que vê, meu amado, já deu tudo a ver. Mas começa, não tem nada a ver. Aí foi embora tudo aquilo que o Senhor Jesus começou um dia. O que nós temos que entender, meu amado? Que Jesus não desiste da sua igreja. Que Jesus pega pesado com Laodiceia, porque Ele ama a igreja de Laodiceia, porque Ele quer ver um arrependimento. É como se Jesus estivesse dizendo para aquela igreja assim, meu amado, eu não morri, eu não ressuscitei, eu não derramei meu Espírito Santo para produzir uma igreja morna e apática. Ele diz assim, arrepende-te e muda a tua conduta. É isso que Ele estava dizendo. E é isso que o Espírito Santo de Deus fala comigo e com você hoje, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, meus amados? E Ele ensina o caminho da restauração. E você vai ver que Ele não vai ensinar, e outros exemplos também você vai ver que o caminho da restauração não está em buscar ânimo exterior. O Senhor Jesus disse assim, eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Nós gostamos de usar esse versículo para
Gente que quer se converter, verdade? Se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar e vai sair com você, você comigo. Glória a Deus, isso é verdade, porque a pessoa está se convertendo, abre o coração, o Senhor Jesus entra. Mas o contexto é para a igreja morna, para a igreja que é apática. Ele está dizendo, você quer sair daí? Quero. Bota luzes, traz um pregador animadíssimo, bota um monte de gente cool, inventa um monte de coisa legal e todo mundo vai ficar animado. Ele não diz isso, meu amado. Ele diz assim, abra a porta do coração. Ouve a minha voz. E se você fizer isso, eu vou entrar com você. Eu vou ceiar com você e você vai ceiar comigo. A mudança, meu amado, dessa situação, da falta de entusiasmo, era mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Você pode dizer isso? A mudança era mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Porque a restauração, meu amado, estava mais na comunhão com Ele do que nas coisas exteriores. Por exemplo, se eu coloco uma mesa aqui, eu coloco um fogo, eu coloco uma panela, e eu coloco água dentro dessa panela para ferver, e essa água agora está fervendo, o ambiente ali é fervoroso. Aí eu coloco dentro dessa panela uma batata, e eu coloco dentro dessa panela um ovo. A batata vai acontecer com ela, meu amado? Vai amolecer, vai ficar quebrantadinha. O ovo vai acontecer o que com ele? Ficar duro. Então, preste atenção, mesmo ambiente, a mesma panela, a mesma água, o mesmo fogo. Para um, amolece, para outro, endurece. O problema não está fora, o problema está dentro. Por isso que o Senhor Jesus está dizendo, eu não vou arrumar nada fora. É dentro do nosso coração. E todos nós, meu amado, sem exceção, nós estamos sujeitos a sermos atingidos pelo desânimo. Por isso o Senhor Jesus disse assim, tenham bom ânimo. É porque é possível não ter bom ânimo. Ele tem, porque eu venci o mundo. Nós não podemos, meu amado, nos conformar de jeito nenhum como igreja. E como igreja, meu amado, eu não digo aqui o ministério não, eu digo você, o seu coração e o meu coração, com a apatia espiritual. Se o poder da apatia e do desânimo é nos limitar antes do que Deus tem para nós, o poder do ânimo e do entusiasmo é nos levar além de onde chegamos e ver mais de Deus. É isso que esse ânimo no Senhor traz sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém, meu amado? Vamos pensar agora nos discípulos do Senhor Jesus. Aqueles homens que Deus escolheu dedo a dedo. Eles passaram, meu amado, por muitas lutas. Eles foram contaminados por essa praga da plantação, por esse veneno que chama desânimo. Isso é muito sério. O desânimo, ele é um veneno, meu amado. Ele que deseja parar a obra de Deus em nossas vidas. É como que o diabo não pode evitar a nossa saída do Egito, mas ele irá fazer de tudo para que nós fiquemos na metade do caminho do que Deus tem, sem paixão, sem sonho, sem entusiasmo. Se ele não pode evitar a nossa conversão e saída do Egito, ele diz assim, tranquilo, mas no meio do caminho você vai morrer. Isso está repreendido em nome de Jesus de Nazaré. Amém, meu amado? Isso não vai nos alcançar em nome de Jesus. Jesus chama 12 discípulos. Começa a andar com eles de manhã, de tarde e de noite. E não só passou por esse processo de discipulado, de vida com vida, eles começam agora a mudar a sua mentalidade. Eles começam a pensar da maneira que deve ser, de acordo com a mentalidade do reino de Deus. Isso se chama arrependimento. Além disso, o Senhor Jesus agora divide a obra com eles. O Senhor Jesus divide a unção, poder, revelação. Se você pensar, eram os melhores anos das vidas daqueles discípulos. Eles estavam vivendo nos melhores momentos. Talvez alguns de nós aqui parem na sua vida e pensem na sua vida espiritual, até mesmo aqueles que são dessa igreja, que começaram desde muitos anos atrás, ou aqueles que estão chegando agora e já são crentes de outros lugares. Talvez você pode olhar e falar assim, esses foram os melhores anos da minha vida. E você olha hoje e fala, só a graça. Mas tem aquele lugar lá que você diz, aquele ali foram os melhores anos da minha vida. Os discípulos estavam nesses dias também. Esses dias são dias onde você vê divisão da obra, de unção, de poder, de revelação. Isso anima muito. E Jesus, ele avisa aos seus discípulos que um dia as coisas iam ser tocadas. Ele diz assim, é necessário que o Filho do Homem seja preso, açoitado, morra, mas ao terceiro dia ressuscitará. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que cada vez que Jesus falava isso com eles, ele nem dava ouvidos. Ele nem, assim, esquece isso aí. Estão tão animados, eles estão tão entusiasmados,
que essa palavra nem entrava. Mas um ponto é que um dia chegou a luta. O ponto é que um dia chegou o momento que eles, como discípulos, que como igreja, precisavam passar. E quando chega esse momento, meu amado, aí é onde vem a maior luta que eles passam. Porque o que acontece? O entusiasmo, o ânimo, todas aquelas coisas que eles estavam no começo, foi embora. E quando isso acontece, o que era inacreditável aconteceu. O que era bom, passou. Foi bom enquanto durou. Agora, esquece. A história é outra. Parece que o que era bom tinha acabado. Quantos de nós passamos por momentos assim, meus amados? Isso se chama desânimo. Isso se chama falta de entusiasmo. E eles começam a sofrer. Aqueles mesmos discípulos animados agora começam a sofrer. Qual era o sofrimento? 7 discípulos diziam assim, nós vamos voltar a pescar. Estamos desanimados. E quando um está desanimado, ele fala assim, eu quero fugir. Então, Pedro tem uma ideia, João 21:3, está no seu boletim, diz assim, eu vou pescar. E disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, os outros, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite, meu amado, não pegaram o quê? Nada. O que você tem que entender quando Pedro fala assim, eu vou pescar, e a Bíblia está dizendo, nós vamos com você. Ele está dizendo, se você vai, nós também vamos contigo. Entenda, o desânimo de meu amado, de uma pessoa, sempre influencia outras pessoas. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Esses mesmos corações que estão nesse barco, alguns deles, 3 anos atrás, tinham deixado tudo por causa do reino de Deus. 3 anos atrás, deixaram tudo. Deixaram o pai, deixaram o barco, deixaram rede e começaram a seguir o Senhor Jesus. 3 anos depois, está dizendo assim, esquece. Não deu certo, deu errado, deu para trás, e o desânimo vence os mesmos discípulos que anos atrás estavam bem animados. Você está conseguindo ver o veneno, meu amado? Aí você fala assim, pastor, mas tinha motivo para eles estarem desanimados. Claro que tinha. Vamos analisar os motivos. Motivos reais do desânimo. Havia traição ministerial. Judas tinha feito o que com o Senhor Jesus, meu amado? Traíra. Então, naquela igreja tinha traição, infelizmente. Havia abandono ministerial. Pedro falou, não tem perigo que eu vou te negar, nós estamos juntos por vida. Pedro, certamente me negarás 3 vezes. E ele vai e nega o Senhor Jesus 3 vezes. Abandono. Tinha decepção, tinha frustração? Claro que tinha. Por que tinha? Porque Jesus foi preso, foi julgado, condenado. E isso trouxe sobre eles decepção e frustração. Outro motivo, acabou tudo. Foi para a cruz e morreu. O ministério acabou. Morreu, acabou. Tem motivo para estar desanimado, para estar frustrado, para estar de tudo, sem entusiasmo nenhum? Tem. Reais, super reais. E aí, o que a gente faz? Você vai ver que o Senhor Jesus vai conversar com um por um. O Senhor Jesus vai vir através do seu Espírito, através da presença do Senhor Jesus, vai chegar para eles agora e vai conversar fisicamente. Conosco hoje é o Espírito Santo de Deus. Mas o que a gente tem que entender, meu amado? Que as frustrações que eles enfrentavam, não podia ter uma explicação, podia até trazer um desejo real, mas elas não justificavam as atitudes. E por isso o Senhor Jesus volta e conversa com um por um. Tem razão, está tudo bonitinho, mas nós vamos conversar sobre esse assunto. E o Senhor Jesus entra e transforma essa história na vida daqueles discípulos. O que você tem que entender, meu amado, e que eu preciso entender na caminhada com Deus? Quando Deus chama um homem, Ele vê o seu coração. Deus não chama um homem tão somente pelo seu nível acadêmico e nem pelos anos de experiência, mas por causa das suas atitudes, por causa do seu coração. Quando Jesus escolheu os 12, Jesus não olhou para o nível acadêmico e nem o quão bonito eles falavam, e nem pela experiência que eles tinham, mas Jesus olhou por causa do coração daqueles discípulos. Nós vemos todas essas histórias sempre na Bíblia. E aí nós temos uma frase para isso. A gente diz, Deus não escolhe capacitados, mas capacita os escolhidos. Diga isso, Deus não escolhe capacitados, mas capacita os escolhidos. Ok, então os incapacitados
precisam ter dentro deles um ingrediente que chamou a atenção de Deus. E o ingrediente que chamou a atenção de Deus se chama ânimo, se chama entusiasmo, se chama não conformismo. Foi isso que Deus sempre viu, meu amado, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Isso era algo que Deus buscava sempre nos corações. Vamos pensar no Antigo Testamento. A época de Davi. Davi foi escolhido por Deus. Eu achei um homem segundo o meu coração. O ambiente, quando Israel estava sendo atacado pelos filisteus, a Bíblia diz que todos os israelitas queriam fugir do gigante incircunciso chamado Golias. Todo mundo queria ir embora. A Bíblia diz que não tinha ninguém que ficou. Mas chega um inconformado. Chega um que não aceita aquela situação de desânimo, de todo mundo correr. E ele diz assim, eu vou lutar com ele. Rapaz, se você olhasse o exterior, o gigante, mas não tinha perigo, Davi ia virar uma formiga. Mas o que aconteceu, meu amado? O que foi que Deus viu no coração daquele menino incapacitado e que levanta ele para vencer um inimigo que Israel já se via derrotado? O que Deus viu foi o não conformismo. E Deus traz uma unção sobre ele, porque a gente sabe que foi Deus que fez. E o próprio Davi diz, eu não vou com você no meu nome, mas eu vou no nome do Senhor, o Senhor dos exércitos. Tentaram desanimar Davi de toda maneira, mas ele tem uma conversa com o rei, e ele diz assim, deixa eu te dizer uma coisa, quando um leão veio atacar as ovelhas do meu pai, eu lutei com ele, mas não tem perigo, aquele leão não ganhou. Quando veio o urso, eu também peguei o urso, e não vai ser esse incircunciso filisteu que vai fazer isso com Israel. E Deus pega esse inconformado, que não se conforma com a situação, unge esse menino, e ele rompe aquilo que parecia já uma derrota, meu amado. Lembre de Josué. Moisés morreu. Moisés era um homem de Deus, ungido do Senhor, poderoso. E agora Josué vai substituir. Deus tem que falar com ele várias vezes, ser forte, ser corajoso, ser valente. Assim como eu fui com Moisés, eu também sou contigo. É porque o cara estava com medo. Mas ele vai. Ele vai. Ele não para. Anos depois, meu amado, ele entra na Terra Prometida, ele rompe com tudo aquelas guerras que tinham, 31 reinos ele conquista, vence 31 reis, e tem um dia que Deus chega para ele e fala assim, Josué, vamos conversar aqui, vamos. Tem mais terra que ainda não foram conquistadas. Ele já estava mais velho, gente. Está dizendo assim, se aposenta aí, larga esse negócio para lá, relax agora, e Deus chega naquela conversa com ele e fala assim, tem mais. A gente olha para esse Deus e fala assim, meu Deus, sempre está insatisfeito, nunca é suficiente, como é que pode um negócio desse jeito? Digo que é lá. Não é não, meu amado, é porque Deus não queria que Josué entrasse num lugar que a igreja entra, que muitas vezes se chama conformismo. Deus sempre trabalhava com os corações para tirar o coração daquele lugar. Israel era atacada pelos midianitas, tinha que ficar lá tudo escondido, trabalhando com a colheita, porque tinha medo do inimigo. Parece que o inimigo já entrava na obra de Deus e ele ganhou, parece que ele já derrotou. A única coisa que a gente tem que fazer é esperar o veneno terminar de matar. Está entendendo? Mas aí Deus chama, ele escuta o clamor do povo de Deus. Sempre começa com clamor. Os inconformados têm que clamar. Aí clama. Deus levanta um ungido do Senhor, ele manda o anjo falar com Gideão e vai falar com Gideão. Fala, Gideão, você é o cara. Não, mas eu não posso, eu sou pobre, minha casa é pobre, tudo errado, essas circunstâncias são todas erradas, mas você é. O que Deus viu? O que tinha esse rapaz? Porque quando Deus falou com ele, que eu vou lá, eu vou na frente, eu posso fazer, ele diz assim, onde é que está então esse Deus de Moisés? Onde é que está esse Deus de Josué? Onde é que está esse Deus que a gente escuta essas histórias todas? Cadê ele aqui hoje de novo? Isso agrada o coração de Deus, meu amado. Sabe quando a gente para e fica contando histórias da igreja lá no passado? Meu Deus, o tempo bom era lá não sei aonde, está entendendo? Da nossa igreja aqui, quem conhece, o tempo bom é lá na 79 Avenida, meu Deus do céu, aquele negocinho ali era a coisa mais linda, a gente quer voltar para lá. Mas Deus escolhe um Gideão, que diz assim,
Eu escutei essas histórias tudinho. Mas eu quero ver se Deus hoje operando de novo, as mesmas coisas que Ele fez lá, eu quero ver aqui, Senhor, faz de novo nos meus dias. E Deus olha o coração do incapacitado, Gideão, e capacita o homem para viver um novo momento, meu amado. Eliseu, morreu Elias. Você não entende o que é morrer Elias, meu amado. Morrer Elias é morrer o profeta. E o carinha era o substituto do profeta. Quem olhava para o substituto falava, só a graça. Mas ele não se via assim, meu amado. Ele diz assim, quando ele passa o Jordão, Elias é levado, a capa fica, ele pega a capa, ele olha para o Jordão, ele fala, onde está o Deus de Elias? Ele não está olhando para Elias, meu amado. Ele está dizendo, o mesmo Deus de Elias, que fez tudo o que ele fez. Elias pode ter ido embora, mas o Deus dele não foi embora. Ele vai fazer de novo. Onde está o Deus de Elias? Deus unge esse homem, ele faz 2 vezes mais. Mas quem queria lá ficar buscando o corpo de Elias, enterrar Elias, ter luto por Elias, ficar lá fazendo velório por Elias, nem conseguiu achar, meu amado. Elias passou. E esse homem diz assim, o Deus dele não passou. Ele pode fazer de novo grandes coisas no nosso meio. Você crê nisso, meu amado? Ano passado falamos de Esdras e Neemias. Olha os cenários, horrível. Vai vir ânimo de onde? Em nenhum lugar. Mas Deus encontra 2 inconformados, que diz assim, o Senhor pode fazer de novo. Se tem escombro, Ele pode restaurar. Restaura. Esdras vai lá e restaura o templo, meu amado. Lança os fundamentos. A nova geração se alegra com o que está acontecendo. Feliz com a obra ministerial. Sabe a nova geração que se alegra? E na hora que se levanta e começa a adorar o Senhor, consagrar o templo, a Bíblia diz que o choro de alegria daqueles animados mistura com o choro dos velhos, dos antigos. Porque os antigos, eles olhavam o que Deus estava fazendo e comparava com aquele negócio lá atrás e ficava olhando para aquele negócio lá atrás e falava, mas lá era melhor, mas lá não sei o que lá, aquele templo lá era um negócio, esse de hoje é muito meia boca, mas Deus estava fazendo algo novo, fresco, tinha uma geração se alegrando com o que Deus estava fazendo e os velhos tudo olhando para trás. Então Deus tem que levantar um profeta e falar assim, deixa eu só explicar uma coisa para vocês, que inconformados ou conformados, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Porque Deus não aguenta igreja morna, meu amado. Deus não aguenta igreja morna, meu amado. E cada um desses homens foi desafiado, cada um deles, em meio a circunstâncias contrárias, a se levantar. E é como se Deus estivesse dizendo para eles assim, a hora de fazer a diferença é agora. A hora de fazer a diferença é agora. Não é só quando as coisas exteriores me animam e te animam, mas agora é a hora de buscar no Senhor, a força do Senhor, para que esse entusiasmo, a essência de Deus, entre no meu coração e transforme a história. Amém, meus amados? Você recebe isso? Amém. Os discípulos estavam frustrados, estavam tristes com aquela situação, voltando para eles aqui. Se você lembrar, Jesus um dia chamou eles para ser pescadores de homens. Farei de vocês pescadores de homens. A essa altura eles já têm experiência espiritual com Deus, eles já têm momentos históricos que eles podem ficar contando, mas eles estavam desanimados e eles precisavam de ajuda, precisavam de entusiasmo, precisavam de fervor. Jesus amava esses discípulos, Jesus agora quer tirar eles daquele lugar, e é impressionante, depois que Jesus ressuscita, meu amado, muito rápido, sem perder um minuto, ele vai de encontro a cada um dos discípulos que estava desanimado. Você vai ver que depois da ressurreição, meu amado, Jesus não perde tempo. Não tem parábola depois da ressurreição. Não tem historinha mais. Deixa eu contar uma historinha para você. Acabou. Quer ou não quer. Aí eu só creio se eu meter o dedo. Mete o dedo. Meteu o dedo, meteu. Vai crer ou não vai crer? Lembra Tomé? João negou. Meu filho, você me ama ou não me ama? Porque daqui para frente só tem um jeito. O ânimo não vai vir do exterior. O ânimo vai vir se você me ama. E todas essas coisas o Senhor Jesus volta para tratar com seus discípulos. Mas o impressionante é a rapidez que ele faz. Então você tem ali alguns discípulos dizendo, queremos pescar. Outros vão querer ir embora de Jerusalém. Por que Jesus vai muito rápido conversar com eles? Porque essa condição de coração caminha contra a vontade de semear algo novo. Portanto, nada novo pode ser colhido. Por isso é muito importante vencer todo e qualquer desânimo pessoal que nos afasta de Deus.
Então agora tem 2 discípulos indo embora de Jerusalém. Leia comigo Lucas, você vai acompanhar 24:13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. O que eles estavam fazendo, meu amado? Conversando. Quando a gente está desanimado, a gente conversa muito. Vocês vão ver isso. Os caras estão conversando. É muita conversa para falar. E tem um caminho longo para você ir conversando a respeito de tudo que estava acontecendo. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, que também está lá junto com a gente sempre, sabe? Se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. E ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Hoje já é o 3º dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não deveria o Cristo sofrer essas coisas. Diga assim, sofrer essas coisas. É como que a gente acha que a gente nunca sofre. A gente parece que é lento para entender essas coisas. Jesus está dizendo, vocês são muito lentos para entender. Era necessário sofrer algumas coisas para entrar na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Diga assim, insistiram muito. Foi com insistência isso aqui, meu amado. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles e quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles e perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram como, meu amado? Imediatamente para Jerusalém. Quem pediu para eles voltar para Jerusalém, meu amado? Alguém pediu? Não. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos e diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. 2 discípulos desanimados, indo embora de Jerusalém para um lugar que chamava Emaús. Por que eles saíram de Jerusalém, meu amado? Jerusalém, você tem que entender que sexta-feira o Senhor Jesus morreu, ao 3º dia ressuscitou, domingo. 3 dias, sexta, sábado e domingo. Aqui você já está vendo no domingo de manhã, tudo desanimado. Mas Jerusalém, quando você tem um luto, quando você tem uma luta tão grande como essa, Jerusalém é onde estavam todos os homens de Deus, estavam lá todos os discípulos, estavam todas aquelas mulheres que acompanhavam o Senhor Jesus, estava todo o movimento cristão, estava a igreja. Por que agora eu quero ir para longe do negócio desse? Por que agora eu quero me afastar de tudo e de todos? É o desânimo, é a falta de entusiasmo, é algo que entra lá no nosso coração e nos dá o desejo de ir embora, o desejo de fugir, o desejo de abandonar, o desejo de vazar, como a gente diz em português. Esses discípulos estavam passando por isso, meu amado. E no versículo 17 ele diz assim, eles pararam com os rostos entristecidos. O original não é só tristeza, era como se fosse um profundo luto interior. Estava mais que triste. Estava doendo o momento que eles estavam vivendo.
No original é assim, é como um ar abatido de profunda tristeza acompanhada de dor e desprazer. Diga assim, dor e desprazer. Sabe quando a gente passa por dor e desgosto? A vontade de fugir. É o que eles estavam fazendo. Algo espiritual estava acontecendo no coração deles. Eles estavam se afastando. Pareciam estar naquela fase de querer se distanciar de todos. E talvez alguns de nós estejamos agora, nesse momento, nessa estrada de Jerusalém para Emaús. Mas a minha palavra é que Jesus pode transformar a nossa situação e fazer a gente voltar de Emaús para Jerusalém, animados e transformados. Amém, meu amado? Porque foi isso que aconteceu. Mas o que acontece é que às vezes a gente passa por esse momento. Mas eu quero que você entenda outra coisa. Eles estão desanimados, tristes, caminhando. E quem é que foi ao encontro deles, meu amado? Desesperado ao encontro deles. Conversar com eles e bater um papo com eles para tirar eles desse lugar. Quem foi, meu amado? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai ao encontro daqueles que estão desanimados, meu amado. Ele quer conversar com cada um que está com a sua falta de ânimo lá em cima e o seu entusiasmo lá embaixo. Ele diz, deixa eu conversar com você. Eu quero bater um papo com você. Essa é a maneira que eu vou tirar você desse lugar. E ele estava fazendo isso, e ele quer fazer isso hoje comigo e com você, em nome de Jesus. Amém, meu amado? Levanta a sua mão e diga assim, eu recebo hoje um entusiasmo, um ânimo sobrenatural, que só o Senhor Jesus me pode dar. Em nome de Jesus. Qual é o sinal de desânimo espiritual que a gente pode encontrar nesse texto? Desejo de querer voltar ao passado ou à rotina da vida passada. Essa é a primeira coisa que acontece. Vou voltar para pescar. Não, esquece Jerusalém, vou lá para Emaús. E cada um tem a sua Emaús e cada um tem a sua pescaria. Outra coisa que é um sinal de desânimo espiritual. Somos capazes de falar de Jesus. Não é que você para de falar de Jesus, não, meu irmão. Você fala de Jesus, fala sobre a vida de Jesus, você fala do ministério de Jesus, você fala dos milagres de Jesus, você fala do sacrifício na cruz, você fala um monte de coisa sem o coração estar queimando nada. Porque quando eles estão nesse caminho, eles estão explicando para Jesus tudo do ministério de Jesus. Jesus? Senta aí que agora eu vou te explicar quem é Jesus. Mas o coração frio. Porque lá na frente eles vão dizer, uau, foi quando ele começou a explicar as Escrituras, foi que o nosso coração começou a queimar. Antes não estava queimando. Mas sabe falar tudo? Isso é sério, meu amado. Nós temos as palavras certas, mas sem fervor no coração. E as nossas conversas valorizam mais os erros do que os acertos, quando nós estamos desanimados. Os erros vão lá para cima, os acertos vão lá para baixo. O que aconteceu com eles? Eles estavam dizendo assim, conversando a respeito de tudo que havia acontecido, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção. Hoje é o terceiro dia e, nada aconteceu. Tudo que ele disse, nada. Esse é o que está no coração deles, meu amado. E o que é que eles iam conversando nesse caminho todo, de sexta para cá? Os horrores que aconteceram. As más notícias que aconteceram. O tempo que estava passando e que Jesus não veio resolver. Já era domingo. E eles estão dizendo, até agora, nada. As mulheres foram lá, mas até agora nada. Alguns aí falaram algumas coisas, mas até agora nada. Estão entendendo, gente, como é o desânimo? E eles estão nesse lugar agora, nesse momento. E Jesus chega perto e fala assim, o que é que vocês estão discutindo? Sobre o que vocês falam? É como se Jesus está falando assim, o que é que preocupa o coração de vocês? O que é que vocês estão tão preocupados? Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Quando a gente passa por muita luta, entra uma agonia mental que nós passamos, própria da natureza humana. Eles estavam mal e conversavam para aliviar a pressão mental. Eles estavam dizendo assim, nós esperávamos que. O que significa isso? Tinha expectativas, meu amado, esperança. E dentro das expectativas que eles tinham, das perspectivas que eles tinham, não se cumpriram como eles imaginaram. Isso fez eles estarem decepcionados. E talvez alguns de nós passamos pelas mesmas coisas, por esse mesmo caminho, meu amado. Coisas aconteceram diferentes do que você pensava e do que eu pensava. E isso entra uma agonia, meu amado, na nossa mente. Nós, quando estamos assim entristecidos, desanimados, desencorajados, normalmente conversamos muito. Procuramos palavras para narrar os acontecimentos.
esperando no íntimo que, de algum modo, as questões sejam eliminadas, ou que, quando nós falamos, quando estamos conversando, vem um alívio da angústia mental. Então, meu amado, todo mundo fala pra caramba. E está ali um falando com o outro falando com um falando com o outro falando com um, e a situação não resolve. É a angústia, meu amado. Deixa eu te explicar isso. Nós, seres humanos, temos alguns mecanismos de proteção. E um dos mecanismos de proteção, quando nós estamos muito angustiados, desencorajados, é abrir a boca e falar até umas horas. Você está tentando, inconscientemente, aliviar. É um mecanismo de proteção. É mais fácil lidar com a raiva do que com a tristeza, porque a tristeza consome mais. Então a gente fala, porque a tristeza consome mais, a gente quer sair disso. A raiva é mais fácil, você está com raiva, você vai lá, explode e parece que aliviou, mas a tristeza não. E aí, faz como? Larga esse povo nesse caminho assim, desse jeito? Não, o Senhor Jesus quer vir encontrar com cada um de nós. O Senhor quer vir contra a igreja dele e restaurar esse tipo de veneno que muitas vezes afeta o meu coração e o seu coração. Que tanta conversa é essa, minha amada? É que nós queremos entender as causas, achar o culpado. É um esforço para entender e processar algo multifatorial, que é um conjunto de fatores, mas a gente quer achar o culpado ou aonde foi o ponto. Não vai conseguir nunca, não adianta ficar preso na busca do porquê. A gente quer que um fator exterior mude a situação. Nós queremos que venha alguma coisa de fora e que mude, para que me alivie. E quando eu me sentir aliviado, aí eu estou animado de novo. Mas, se a gente não olha para o Senhor Jesus, o que acontece é que é quase impossível ver uma solução a olhos humanos. Porque a solução está em Deus. Diga assim, a solução para uma falta de entusiasmo não está no exterior, ela vem de Deus. Era muito difícil, minha amada, imaginar essa igreja, esses discípulos que eu estou falando com vocês aqui, desse nível de desânimo. Presta atenção, igreja. Era muito difícil imaginar que esses homens viveriam um novo momento, que ainda haveriam ânimo e entusiasmo. Era muito difícil imaginar que eles pudessem ser possuídos de novo pela essência de Deus. Mas a realidade é que Jesus tinha algo novo e um novo momento para eles viverem. Estes mesmos homens que estavam prestes aqui a desistir, são os mesmos que viveram o tremendo chamado de Deus dias depois. Viveram o que nós chamamos, meu amado, de igreja primitiva, a igreja ungida, poderosa, que passava por luta, meu amado, mas estava animada e cheia de entusiasmo. Esse mesmo povo, lá na frente, era outra igreja, era outro coração, era outro ânimo, e nós amamos ler Atos 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é a igreja entusiasmada. Mas dias atrás, não era assim. Então, o que eu quero te dizer, meu amado, é que existe uma transição de estação. Diga assim, transição de estação. Diga, transição de mover. Fala assim, algo fresco. Nome de Jesus. Você crê nisso, meu amado? Eu contei para vocês vários exemplos aqui do Antigo Testamento. Chegou algo novo e chegou algo fresco, mas parecia que não ia chegar. Aí pensa agora na igreja primitiva que estava voando. Essa igreja incomodava demais o inferno, meu amado. Aí o diabo quer vir contra essa igreja que incomoda o inferno. É quando ele quer vir com essa igreja que está de casa em casa, parte o pão, está em oração, e perseveravam todos os dias na doutrina e na comunhão, e tal, e muitos iam se convertendo, e sinais, e prodígios, e milagres se acontecia naquela igreja. Isso o diabo não gosta, essa igreja está uma bênção. Aí ele fala assim, eu preciso acabar com isso daqui, deixa eu mandar uma coisa, vou mandar a perseguição exterior, e a perseguição exterior vem e não conseguiu destruir a igreja. Aí ele fala, não deu do lado de fora, deixa eu infiltrar pessoas com más intenções. Aí ele tenta infiltrar Ananias e Safira, não conseguiu contra essa igreja. Aí ele diz, já que não deu, deixa eu tentar a próxima, eu vou tentar dentro dos corações deles. Deixa eu trazer falta de entusiasmo, deixa eu trazer mornidão. Aí você chega lá em Laodiceia, anos depois, e Jesus tem que dizer, eu tenho uma coisa contra vocês, igreja, que vocês são nem frio, nem quente. Como é que chegou a isso, meu amado? É o diabo que veio para matar, roubar e destruir.
E a gente fica no caminho para lá e para cá conversando, batendo papo, 500 mil coisas para ficar conversando no meio do caminho, e o diabo sapateando, meu amado. Ou a igreja olha para o Senhor Jesus, abre a porta do coração, e escuta a voz dele e diz, arrepende-te, e muda, e volta à prática do que era antes, ou senão não tem saída. Não porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, mas porque nós decidimos dizer assim, o melhor era aquilo lá, hoje em dia esquece Deus. E Ele está dizendo, não, eu posso fazer algo novo, eu posso restaurar o ânimo, o entusiasmo no coração de quem eu queira, eu só preciso encontrar inconformados. Amém, meu amado? Quer restaurar o ânimo em nome de Jesus? Então vamos entrar para concluir rapidinho, restaurando o entusiasmo. Escreve aí, reconhecer a mornidão e abrir o coração para Jesus. Apocalipse 3,15, eu conheço as suas obras. Eu sei quem que você é. Agora é melhor que você fosse uma coisa ou outra, que ele está dizendo. Não fica morno. O que nós temos que ver aqui, meu amado? É reconhecer. O que é reconhecer? Ele já sabe. Ele está dizendo, eu sei. Não pinta outra coisa. Chega diante de mim e fala, eu estou mal, estou desanimado. E o meu ânimo, realmente, Senhor Jesus, eu estou buscando no exterior. Não é em você. Estou esperando que alguém venha de fora resolver. É isso que ele está dizendo aqui, meu amado. Eu preciso entender e reconhecer e abrir o meu coração. Tem que falar tudo com Jesus. Aqueles 2 discípulos, quando estavam no caminho de Emaús, eles falaram tudo. Foi com quem, meu amado? Foi com Jesus. Reconhecer a falta de entusiasmo, a falta de fogo. Manifestada onde, pastor? Muitas vezes no meu modo de falar e no meu modo de agir. Deus não rejeitou aquela igreja, porque Deus não nos rejeita, mas Ele diz que Ele trata, Ele diz, eu amo e eu disciplino. Então nós precisamos entender, minha amada, que primeiro a gente precisa reconhecer a mornidão e abrir o coração para Jesus. Segunda coisa, um encontro pessoal com Jesus. Parar para ouvir a sua voz. Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu já disse para vocês, a solução é um encontro pessoal com Jesus. Ele está dizendo assim, você vai abrir a porta, mas agora você tem que ouvir a minha voz. É gastar tempo com o Senhor Jesus. É colocar todo, sabe, o lixo com Ele. O nosso desafio é o caminho, é a conversa. A gente não faz muito isso com o Senhor Jesus. Só traz problema. É chegar ao coração do Senhor Jesus e expor toda a nossa dor, toda a nossa tristeza, todo o nosso desgosto, todas essas coisas diante dEle. E falar, Senhor, eu quero escutar a Tua voz e eu quero receber o Teu toque. Porque eu sei que é nesse encontro pessoal, meu amado, que eu vou ouvir a voz dEle. Os 7 discípulos, quando voltaram às redes para pescar, que estavam desanimados, Jesus foi ter um encontro pessoal com eles. Jesus vai lá na praia. E qual era a conversa? Era conversar com eles. Era chegar para Pedro e conversar com Pedro, era conversar com os outros discípulos. Se você vê esses outros 2 discípulos no caminho em Emaús, a solução do desânimo foi a conversa de Jesus com eles. É interessante que cada vez que havia esse desânimo, Jesus não só ia conversar, toda vez ele ia comer. Nesse caminho de Emaús, eles estão lá sentados na mesa e não tinha nem vinho mais nessas próximas comunhões. Você vai ver que era pão e peixe. É a comunhão do corpo. O sangue de Jesus já havia sido derramado. Ele senta, parte o pão, divide o peixe com eles, e a Bíblia diz que nessa hora de abrir com ele e ter comunhão com ele, os olhos se abrem. Você vê mais na frente, nessa pescaria, que eles estão desanimados, o Senhor Jesus vai ter um encontro com eles, o que acontece? Vão comer também. Você vai ver outras vezes que ele encontra, o que acontece? Eles vão comer também. É matar na comunhão com o Senhor. Não tem outro jeito. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Pedir para Ele, Senhor, eu quero ouvir a sua voz de novo, eu quero ser transformado, Senhor. É olhar para Jesus e não olhar para o homem. É olhar para o autor e consumador da sua fé, em nome de Jesus. Amém, meu amado? Próxima coisa, se esforce por causa de Jesus e de sua igreja. Lucas 24, 29, eu já li com vocês, diz que eles insistiram muito com ele, fique conosco. E insistiram quanto, meu amado? Muito.
Isso não foi assim, ó, fica aí com a gente aí se der, se não der também, tá bem. Foi assim não. Você não vai embora. Nós precisamos mais do que nunca. Senta aqui com a gente. Fica conosco, Senhor. Não sai. E nem eu vou sair. Fica. E quando a gente se esforça por causa dele, ele também se esforça ao nosso favor. Eles insistiram, eles perseveraram, eles não desistiram. E o que significa isso, igreja? É abrir a porta. É abrir a porta. Jesus tocou a porta e eles falaram, fica, não vai embora, abre a porta. Eles abriram, e quando Jesus viu a porta aberta, ele entrou e ceiou com eles, e eles com o Senhor Jesus. E Jesus quer ver isso nos seus discípulos, meu amado. Jesus quer ver isso no nosso coração. Receba hoje, em nome de Jesus, entusiasmo que vem do alto. Em nome de Jesus de Nazaré, se esforce, meu amado, por causa da igreja. Quando o Senhor Jesus foi encontrar com Pedro, e depois de ter uma conversa com Pedro, depois de comer o peixe, a próxima conversa com ele foi assim, se esforça para mim, igreja. Você me ama, Pedro? Eu amo, estou mais animado agora. Apacenta os meus cordeiros. Cuida das minhas ovelhas. Se esforce pelo Senhor Jesus, persista com ele e diga, não desisto, Senhor, mas também pela sua igreja, em nome de Jesus. Essas duas coisas, meu amado, restauram o ânimo. Aí quando você vai se animando, você volta para Jerusalém, escreve ponto 4, volte à sua Jerusalém, plante uma boa semente. Aquele povo desanimado, que talvez antes, se fosse sentar para conversar, só a graça das conversas, sem ninguém pedir, como eu falei com vocês, eles voltam. O coração deles está queimando. Olha o texto. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, encontraram os 11 que estavam com eles reunidos. É verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão, e então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus tinha sido reconhecido por eles. Os mesmos discípulos, meu amado, que estavam fugindo. O mesmo discípulo que queria se afastar. O mesmo discípulo que queria distância, agora volta para Jerusalém, senta para conversar, e o coração está ardendo, o coração está entusiasmado, e a conversa é outra. É verdade, deu errado, não deu certo. Não, lá atrás que era bom, não, está bom agora, em nome de Jesus. O ânimo, meu amado, mexe os seus pés, mexe o seu corpo, mexe a sua boca, mexe a sua cabeça, muda as suas conversas e muda a minha conversa, meu amado. Ele transforma todas as coisas, esse entusiasmo que Deus pode colocar de novo no meu coração e no seu coração. Qual o resultado disso tudo, pastor? É paz para a igreja. Ponto 7. Resultado é paz sobre os discípulos. Lucas 24, 36. Enquanto falavam sobre isso, plantando a boa semente, meu amado, coração queimando, próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse o que, igreja? Lê alto isso aí. 1, 2, 3. Paz seja com vocês. Você quer paz, meu amado? Veio paz sobre aqueles discípulos. E uma igreja fervorosa, chamada igreja primitiva, estava nascendo aqui. Você quer isso sobre a sua vida, meu amado? Jesus é a fonte do fervor. Jesus é a essência de Deus. Entusiasmo vem dele. Entusiasmo não vem do exterior. Entusiasmo vem dele. Talvez você esteja aqui na igreja hoje. Talvez já até conhece a Bíblia. Mas você sabe que o seu entusiasmo, na prática mesmo, às vezes está vindo até de coisas daí de fora. Quantos, mesmo conhecendo as Escrituras, ou conhecendo o Senhor, o seu entusiasmo vem por causa de uma bebida, vem por causa de uma festa, vem por causa de um entorpecente, vem por causa de alguma atividade exterior, tratando de todas as maneiras, tem entusiasmo no dia de amanhã. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu amado, tudo isso é frustração, tudo isso é passageiro. O verdadeiro entusiasmo vem sempre, meu amado, sempre do Senhor Jesus. E Ele quer vir hoje de encontro a qualquer um, meu amado, que não esteja animado, que não esteja com seu coração queimando, como Ele fez com esses discípulos. E o que Ele quer ver, meu amado, não é gente perfeita, teólogos maravilhosos que sabem tudo. Ele chamou homens incapacitados, mas o que quer Ele ver é o que Ele sempre viu no coração daqueles discípulos, um inconformismo. Foi o que Ele sempre viu no Antigo Testamento, um inconformismo de se levantar e dizer, Senhor, me usa outra vez. Senhor, aquela história que eu escutei lá no passado é bênção, mas eu quero ver de novo, nos meus dias de novo, em nome de Jesus. Você recebe isso, meu amado? Se você tem perdido essa motivação, sua disposição, seu ânimo,
Eu quero dizer para você receber hoje o toque do Senhor e mudar de verdade. Insista, persevere, não desista. Jesus tocou a porta, eles abriram e foram transformados. Você também será tocado hoje, em nome de Jesus. Seu coração arderá e você vai receber um entusiasmo que vem do Senhor. Amém, meu amado? Em nome de Jesus, vem aqui, Ministério de Louvor. Fique de pé para a gente orar um pouquinho aqui, igreja. Meu amado, isso é muito sério, o que a gente está falando. Porque Deus, quando Ele confia algo a uma geração, preste atenção, quando Deus confia algo a uma geração, quando Ele confia aos discípulos o fogo, o ânimo, uma obra, Ele viu aquilo naqueles corações e Ele confia naquilo. Mas esses discípulos crescem, amadurecem, caminham mais tempo, eles se transformam nos pais da fé. Meu amado, os pais da fé têm muita responsabilidade. Os pais de uma igreja têm muita responsabilidade, principalmente no ânimo e no desânimo. Por isso o Senhor Jesus vem e Ele diz: se arrependa, se arrependa. Nós temos responsabilidade, amados, pelas próximas gerações. Nós temos. O pastor André pregou aqui semana passada. Às vezes nós semeamos coisas agora, que nós não vamos ver a colheita agora, mas as gerações futuras vão colher isso. Quantos escutaram isso aqui semana passada? Espiritualmente é a mesma coisa, meu amado. Se aqueles discípulos que o Senhor Jesus começou a obra, ardendo no coração deles, seguisse com aquela conversinha, com aquelas coisas, meu amado, era colocar a obra do Senhor para trás. Não era só desistir, era frear o que Deus fez, era ser irresponsável com o que o Senhor Jesus tinha feito, era semear uma má semente na próxima geração. Mas o Senhor Jesus veio, queimou o coração deles, eles se arrependeram, transformaram. E você vai ver que dali para frente, vai ler o último versículo do livro de Lucas, que é esse capítulo, Lucas 24, o último versículo diz assim: e depois disso, todos os dias, perseveravam em oração, e estavam juntos, unidos, orando e buscando ao Senhor. Aqueles pais da igreja se animaram, começaram a buscar o Senhor. E as novas gerações colheram as bênçãos. Aí vem a responsabilidade da próxima geração de também dizer assim: eu não vou ficar só vivendo do passado lá do meu pai e da minha mãe e do que me contam lá de trás. Eu vou me levantar na minha geração, eu também vou ser um inconformado. Você está me entendendo, meu amado? Ah, mas tem tanta luta, pastor, mas eu sou inconformado, eu não vou buscar atração exterior para me animar, eu vou me animar no Senhor, como meus pais fizeram, eu vou fazer também. Está entendendo, igreja? Quando a igreja não faz isso, acontece o que aconteceu no Antigo Testamento. A geração que nasceu no Egito morreu no deserto. Sabe aquela geração que viu sinais, prodígios, milagres, maravilhas, que saiu lá do deserto na mão forte do Senhor? Morreu no deserto. A segunda geração nasceu no deserto e entrou na terra prometida. Bênção ou não é bênção? A terceira geração que nasceu na terra prometida não conhecia mais a Deus. Juízes 2:10 diz assim, preste atenção: depois que toda aquela geração for reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. 3 gerações, meu amado, se acabou. Minha palavra para nós, meu amado, é que depende de nós deixar uma igreja viva, poderosa, fervorosa, operosa, cheia de graça, cheia do Espírito Santo e do poder, uma igreja entusiasmada, uma igreja cheia da essência de Deus. Você não é vítima, meu amado. Você tem que se levantar contra esse veneno. Qualquer agricultor, meu amado, que se esforça e investe numa plantação e vem uma praga e vem um veneno, ele não vai ficar parado nem a pau, meu amado. Não vai mesmo. Ele vai levantar. Ele vai lutar contra essa praga. Ele vai tentar salvar tudo que for. Ele não vai se conformar. Existe uma praga que sempre atacou, meu amado, desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a igreja do Senhor Jesus, que chama falta de entusiasmo.
Mas eu vim hoje aqui, meu amado, para denunciar o inimigo. Para mostrar os lugares onde ele entra para acabar com a obra do Senhor. Ele quer que nós estejamos com aqueles braços, como eu mostrei aqui no começo do culto, conectados um com o outro, fortalecidos no Senhor. Mas é verdade que alguns de nós podem estar passando por esse momento. E eu quero orar essa manhã. Eu queria que você pudesse vir à frente, mas antes disso, eu quero te dizer que é com fé. Não é só porque eu preguei, ou porque eu trouxe aqui uma palavra para você sair mais animado. Eu disse no começo, será feito contigo, de acordo com a tua fé. Você tem fé que Deus pode tocar o seu coração, meu amado? Vai ser feito contigo, de acordo com a tua fé. Não de acordo com o pregador. Mas nós vamos orar. Porque é o mesmo Senhor Jesus que vai de encontro à igreja desanimada. Ele é o que animou aquela igreja e fez dela a igreja primitiva. Não sei o que você está passando, a sua estação. Mas aquele que caminha no meio da igreja, ele diz, eu sei, eu conheço você. E hoje é dia da gente arrumar. Eu falei, essa pregação de hoje eu não quero que seja um ensino, meu amado, muito mais que um ensino. Eu sei que tem parte que é ensino, mas eu queria que fosse um turning point, um momento de transição no nosso coração, em nome de Jesus. Você recebe isso? Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Eu quero convidar quem tem um coração de ter uma grande expectativa hoje mesmo, que venha aqui e os jovens comecem a orar, né? Como eu estava falando, as expectativas. Eu não posso vir aqui para a igreja com uma expectativa de que tá tudo errado, tá tudo péssimo, não tá bom. Eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso começar a ver as coisas como Deus vê. Em nome de Jesus, nós estamos no Ministério de Intercessão fazendo um jejum essa semana, porque o Senhor está dizendo, volta para mim, vem para mim, com jejuns e orações, se santificando. Nós estamos então nessa semana num jejum de santificação e a gente quer convidar toda a igreja para estar nesse jejum de santificação. Amém, Senhor. Nós queremos, Senhor, diante de Ti, como essa palavra foi lida pela irmã Jenny, Senhor, te pedir perdão. Eu te peço perdão, Senhor. Te peço perdão, Senhor, porque somos carnais muitas vezes. Porque andamos no nosso entendimento. Porque queremos decidir o que é justo e o que é injusto. E nessa decisão fazemos injustiça e ferimos o Teu nome. E eu quero te pedir perdão, Senhor, por mim, pela igreja, por cada coração que está aqui, Senhor, por ter falado mal do irmão, por ter falado mal dos líderes, por ter falado mal dos pastores, por ter, Senhor, querendo na nossa justiça, Senhor, fazer justiça, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor que faz justiça vem das Tuas mãos e queremos agora, Senhor, diante de Ti, te pedir perdão, Senhor. Perdoa a Tua igreja, Senhor, porque o diabo tem usado, Senhor, uma arma, Senhor, de destruição, Senhor, no meio do Teu povo, Jesus. Oh, Deus, de discórdia, desentendimento, Senhor. E nós te pedimos perdão, Senhor, porque nós não aceitamos isso, nós aprendemos diferente, Senhor. Aprendemos, Senhor, na Tua palavra que temos que perdoar o irmão, Senhor, resolver com ele. Deus, é aquilo que não conseguimos resolver. A Tua palavra diz que a gente tem que entregar a Ti, Senhor, porque do Senhor virá a justiça. Por isso eu te peço perdão, Senhor. E dizemos, Senhor, como aqueles que começamos e por esses novos que estão chegando, que a gente vai lutar, Senhor, e obedecer a Tua palavra, Senhor. Que a gente não vai ser daquele, Senhor, que vai virar as costas para o Senhor. Oh, Deus, a Tua palavra diz que muitas vezes não viramos o rosto, mas viramos as costas, Senhor. E a gente não vai virar as costas, Senhor. Aquilo que o Senhor começou, Senhor, se cumprirá, Senhor, nessa igreja, na minha família, nos meus filhos, Senhor. Eu sou uma de muitos casamentos aqui que o Senhor abençoou, Senhor. A minha família é uma de muitas famílias que foi abençoada aqui nesse lugar. E nós queremos honrar, Senhor, o sacrifício que foi feito aqui nesse lugar, por pastores, por líderes, por discípulos
que serviram, que entregaram um pão, que dobraram a roupa, Senhor. Oh Deus, e nós te agradecemos por esses irmãos, Senhor, imperfeitos, Senhor. Irmãos, Senhor, que não são perfeitos, Senhor, mas que se deram, Senhor. E queremos abençoar a vida de todos, Deus. E toda palavra maldita, Senhor, que saiu da nossa boca, nós agora te pedimos perdão, Senhor. E agora retiramos essas palavras malditas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E eu te peço que o Senhor mande um reforço espiritual, Senhor, e que todo demônio de divisão, de confusão, Senhor, de maledicência, a começar da minha vida, saia daqui em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa nos unir, Senhor, como nunca. Que possamos, Senhor, falar do teu amor, o teu amor que nos conquistou, Senhor, que nos salvou, Senhor. O teu amor nos transformou, Senhor. Nos tirou dos impérios das trevas para a tua luz, Senhor. E nós vamos seguir fazendo isso, Senhor. Somos cooperadores do Rei para proclamar as maravilhas daquele que nos transformou. Tu eres o Todo-Poderoso, digno, Senhor, do nosso sacrifício. A tua palavra diz, Senhor, que ainda não tivemos que resistir até o sangue. Senhor, queremos resistir até o sangue, Senhor, como tu fizestes, Deus. Estamos tão longe disso, Senhor. Nossos irmãos foram crucificados, comidos por leões, Senhor. Enfrentaram, Senhor, coisas que nós não enfrentamos, Senhor. E o inimigo, Senhor, tem nos vencido, Deus, nos nossos relacionamentos, Senhor. E eu te clamo, Senhor, manda reforço, Senhor. Nos une, Senhor. Nos une, Senhor. Eu faço questão da vida de cada irmão aqui, Senhor. Cada irmão aqui é importante, Jesus. Do mais antigo ao mais novo, Senhor. Cada um é precioso, Jesus. Cada um, Senhor. E o que o Senhor começou nessa igreja vai seguir. Mas vai ser lindo o que o Senhor vai fazer. Porque o Senhor é um Deus de novidades, Senhor. E eu te louvo, Deus, por teu imenso amor. E nós recebemos o teu perdão, Senhor.